Saravá, meus irmãos de fé, salve o meu congá, salve o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença no dia de hoje para trazer esse conteúdo até você. Não esqueça, dê seu like e dê seu comentário aqui embaixo. É muito importante, todos os comentários que você coloca, nós vamos ler com todo carinho e as sugestões nós vamos acatar. Porque durante todo esse tempo, nós vamos encaixar os assuntos que você pede para nós em todo o nosso transcorrer daqui por diante. Então, eu agradeço muito a sua companhia, ela é muito importante para nós. Hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Você deve ter ficado muito curioso se assistiu o nosso vídeo anterior, onde eu falei da minha chegada na Umbanda. E também já aproveito para me apresentar. Eu acho que, para quem está vendo o segundo vídeo, eu sou a dirigente, co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente e escritora Miriam Prestes de Oxalá. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que você vai gostar muito. A vida espiritual do nosso outro dirigente espiritual, nosso irmão Cário de Xangô. Como é que ele chegou na Umbanda, como é que foi a sua trajetória. Todos sabem que nós acabamos decidindo construir um terreiro lá na Nossa Senhora dos Navegantes, mas ele tem uma história até aí. Quando eu conheci o irmão Cário, ele estava bastante desmotivado na parte religiosa. Ele estava bastante desanimado mesmo. E ele estava procurando um caminho. E também reencontrou a Umbanda. Por que eu digo reencontrou? A espiritualidade brinca conosco às vezes, e é fato, gente, acontece cada coisa que ninguém pode imaginar. A minha família e a família do irmão Cário de Xangô eram vizinhos. Nós morávamos na mesma rua. Ora, enquanto meu pai fazia sessões espíritas, como eu já contei, sessões de mesa branca dentro de casa, a família do Cário, lá no outro canto da esquina, fazia trabalhos de Umbanda. Sim, a família do Cário são de irmãos de Umbanda, irmãos que têm terreiro de Umbanda. Eu lembro muito bem quando criança, que quando havia sessões de Umbanda na casa deles, a rua inteira se enchia de automóveis. Era um fuzuê de pessoas andando, entrando e saindo do terreiro. Esse terreiro de Umbanda era algo muito improvisado naquela época. Porque naquela época, se vocês conseguem entender, nós éramos muito perseguidos pelas autoridades daquele tempo. Não poderia haver tambor, não poderia haver barulho, tinha que ser tudo muito silencioso, para que não houvesse, vamos dizer assim, incomodando a vizinhança, não fôssemos invadidos, incomodando a vizinhança. Era bem problemático isso. Então, o irmão Cário sempre contou que nos dias de sessão, a avó dele, que era dirigente desse grupo, ela pegava uma prateleira, um armário, desmontava ele, colocava todas as imagens, montava um congá naquele momento, colocava ali todos os preparos, as firmações, os fundamentos que as entidades haviam firmado no local, e era feito ali as sessões. Então a casa virava um centro de Umbanda. Tinha gente sentada na sala, tinha gente sentada na cozinha, tinha gente sentada pela rua, por todo lugar. Era feito assim. Eram sessões familiares mesmo naqueles tempos. Ora, a avó do irmão Cário, estou aqui com os nomes para não me confundir, ela tinha a Preta Velha Maria da Conceição e, por entidade de caboclo, recebeu Ogum Beramar. Ele sempre contou da grandeza dessa Preta Velha, Dona Maria da Conceição, e da força desse Ogum Beramar. Ele era um Ogum de ronda, ele rondava aquele terreiro. Não muito diferente,
por incrível que possa parecer, do beira-mar que vem aqui no nosso terreiro. Era um caboclo de grande poder, de grande força e que controlava a parte espiritual dali, daquele agrupamento. O avô dele, eu estou aqui lendo, recebia o pai Manuel, que era um preto velho de cura extraordinário. Realmente ele fazia chás, ele fazia benzimentos, ele fazia coisas que as pessoas entravam de uma maneira e saíam de outra das sessões. Ele tinha uma força tremenda. O pai carnal do nosso irmão recebia, por sua vez, o caboclo Ogum Flecheiro e o pai José. O nosso irmão Cário está sempre falando do pai José. Ele tem um amor, uma simpatia, um carinho por ele tremendo, extraordinário. Ele conta sempre que tomava passe com o pai José no colo do seu pai carnal incorporado e que era um encantamento. Ele sempre contava o pai José, para quem quisesse conhecer a história desse preto velho específico, que ele era um preto velho que tinha desencarnado muito jovem. Ele era muito bonito, por sinal. Dizem que ele tinha, por característica, os olhos muito verdes. Ele provavelmente, nós supomos, que ele pudesse ser filho de alguém ali daquele ambiente, enfim. E ele tinha desencarnado muito jovem, não pela ação de algum feitor ou de alguma coisa assim. Ele foi assassinado pelos próprios escravizados do local onde ele frequentava. Porque ele era uma pessoa muito bonita, ele tinha acesso à casa grande, ele contava assim, se vestia muito bem, tinha muitos privilégios no local. E os outros escravizados tinham muita inveja dele, muita raiva dele. E um dia fizeram uma armadilha, ele caiu e o assassinaram. Assim conta a história. Bem, essa era a família do nosso irmão Cário. Então, o nosso irmão Cário ele cresceu no ambiente umbandista. Ele aprendeu desde muito pequeno. E uma umbanda de tradição, uma umbanda pé no chão, aquela umbanda que já não se vê mais há muito tempo. Inclusive, há um irmão que nós temos a felicidade enorme de conhecer, que antes de se tornar um grande dirigente espiritual, ele é babalorixá, ele é zelador de batuque aqui no Rio Grande do Sul, ele é um filho de Oxum. Ele frequentava as sessões, principalmente com o pai do irmão Cário, né? E tomava passe. E atesta, ele contava, ele sempre conta da força dessas entidades nesse tempo. Então vocês vejam bem, que coisa mais engraçada, não é? Vejam como a espiritualidade brinca. Numa esquina estava funcionando os nossos trabalhos de mesa branca, espíritas, e do outro lado estava funcionando os trabalhos do nosso irmão Cário, de Umbanda. E a espiritualidade quis lá adiante, por uma questão que só a Deus pertence saber, porque ainda nós não sabemos porquê, nos reuniu lá na frente. Esses dois irmãos espirituais para juntos, com a mesma hierarquia, com a mesma força espiritual, em vez de construir dois terreiros separados, nós decidimos fazer um só, onde cada um teria seus grupos de trabalho, e assim foi. E desde então, desde 1997, que é a data oficial da formação do nosso terreiro, que está registrada, mas na verdade nós já estávamos fazendo também de forma meio que improvisada aqui, antes dessa data, nós já estávamos trabalhando, fundamos esse terreiro que está trabalhando desde então, nessa região. Uma história lindíssima, belíssima. E o nosso irmão, então, podemos dizer, é de raiz de Umbanda, não é, gente? Eu posso até não ser, eu aprendi no meio do caminho. E foi uma história, para mim, que me toca muito pelas lembranças e pela gratidão que eu tenho aos pretos velhos devido a isso. Mas o nosso irmão é de raiz de Umbanda, ele veio de Umbanda.
E desde então você imagine as trocas de informações que temos, tanto de um lado quanto de outro, para ter e manter um terreiro desse porte como temos hoje, que também foi pela vontade do plano espiritual, porque senão nós não gostaríamos. E desde o início também, a nossa espiritualidade deixou bem claro que esse terreiro não seria apenas um terreiro de caridade para a região. A função dele era se tornar escola. Por isso que nós usamos o nome de Instituto. Instituto é escola. Instituto Caminhos do Oriente. Esse é o nome oficial. E o nome fantasia do nosso terreiro é Tenda de Umbanda, Ogum e Oxalá. Por quê? Nós quisemos homenagear as linhas de Oxalá e de Ogum, que são elas que nos governam aqui. Mas o assunto de hoje vai discorrer e vai longe, gente. Segura aí, pegue a sua pipoca, porque nós vamos começar. Vamos falar da supervalorização do povo de Exu, que incomoda muita gente. Por que isso acontece, como acontece e o que nós podemos fazer a esse respeito? Eu não preciso falar, basta a pessoa que conviva nas redes sociais para ler o desconforto de muitos dirigentes de Umbanda sobre a supervalorização do povo de Exu. Realmente, parece que só Exu que existe no mundo, de que não existe outra coisa. E isso é muito embaraçoso, porque nós estamos trabalhando em Umbanda. Nós temos toda uma gratidão ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, nós temos os nossos pretos velhos, nós temos as nossas crianças, mas parece que o mundo hoje em dia só existe a esquerda. A esquerda é o povo de Exu, as linhas de Exu, e que não existe a direita, que é formada por justamente essas entidades de caboclos, pretos velhos e crianças. Nós vamos falar um pouco de quando chegamos aqui. Não esqueça que nós estamos em Viamão, numa região metropolitana de Porto Alegre. Quando nós chegamos aqui, os dois dirigentes espirituais, com a incumbência, vamos dizer assim, que foi, de fato, de fundar um terreiro nessa região, nós tivemos um choque, porque não havia terreiros de Umbanda pela região. Não havia. Aí você diz assim, mas o Rio Grande do Sul é diferente, é outra, de repente existe muito católico lá, muito isso, muito... Não, gente. Não havia. E vou explicar como é e por quê. As regiões metropolitanas, eu acho que de todas as cidades, agregam pessoas que têm muitos problemas. Existe muita injustiça social no nosso país. Não vou falar de política, mas é fato. A Umbanda está aí trabalhando para minimizar esses problemas há décadas, desde que ela foi formada, corrigindo essas injustiças, dando conforto para essas pessoas, trazendo saúde através de um chá, através de um conforto, sim, porque a Umbanda muito faz, às vezes, o trabalho, principalmente com os nossos pretos velhos, inclusive tem um termo que dizem que são os nossos psicólogos do astral. De fato é. São pessoas que não têm acesso a médico, não têm uma assistência social. Em muitas regiões, em muitos lugares, muitas pessoas das nossas regiões metropolitanas são muito injustiçadas ou estão muito longe dos serviços das capitais que promovem o crescimento. Escola, por exemplo, quando nós chegamos aqui, não havia escola só de fundamental. Se uma pessoa quisesse fazer uma faculdade ou quisesse fazer um outro tipo de estudo, um curso, tinha que penar aqui para conseguir, porque tudo é muito longe, muito difícil, muito caro. Muitas pessoas não tinham esse acesso. Isso eu não estou fazendo uma crítica, não tem esse direito, é uma constatação, é fato. Eu acho que quem conhece as regiões metropolitanas sabem que isso acontece. Então, são pessoas que muitas vezes não têm acesso a uma religião, não têm acesso a um conforto espiritual quanto tanto necessitam. São pessoas muito amargas, às vezes, diante de tantos problemas, e que muitas vezes alimentam muito ódio e muito desejo de vingança,
por patrões que o tratam mal, por pessoas que não os consideram como deveriam considerar. Então, nessas regiões, às vezes, eu não estou falando que é regra, mas acontece, se reúne pessoas muitas vezes perturbadas, ou ficam perturbadas ao longo do caminho, passando tantos problemas, como nós citamos. Assim, eles não querem muitas vezes, não queriam, isso nós notamos, o conforto de um preto velho, o trabalho abnegado de um caboclo. Eles queriam alguém que fizesse justiça por eles, alguém que promovesse a correção daqueles que faziam mal para eles, que ensinassem coisas. Então, nada mais, nada menos do que o povo de Exu, que são os nossos grandes guardiões e que trabalham justamente no desmanche dos piores tipos de enfeitiçamento, eram super valorizados. Isso é fato. Eu não estou criando coisas. Acontece, é a realidade que nós vivemos. Então essas pessoas valorizavam apenas os terreiros de Exu. Só Quimbanda. E vou explicar para vocês, quando eu falo em Quimbanda, alguns detalhes que eu preciso, vamos dizer assim, marcar aqui em nossos vídeos. Primeiro, quando eu falo de Quimbanda, é como nós gaúchos aqui no Rio Grande do Sul conhecemos muitas vezes a macumba, que são terreiros onde não chegam caboclos e pretos velhos. Se chegam somente em dias de festividades, que são dia do indígena, onde é comemorado o dia do indígena, ou então no dia da Lei Áurea, onde se comemora a Lei Áurea, que seria a lei que teria libertado, entre aspas, né, libertado os escravizados do país. Bem, só conheciam as entidades, chegavam, e vou dizer para vocês porque eu tive a oportunidade de ver trabalhos assim. Chega o caboclo preto velho, incorporam, tá? Veio, deu a bênção, deu meia dúzia de palavras, ele sobe, já desce o Exu e já começa uma gíria de Exu. Então, se eu disser que um caboclo preto velho veio meia hora por ano naquele terreiro, é muito. Essa é a realidade que eu assisti aqui. Talvez seja na sua região, talvez não seja assim, mas de fato foi e é como eu conheço aqui. Acontece assim. Então, aqui só havia terreiros de Exu. E justamente procurava Exus que prometessem para eles fazer justiça. Punir as pessoas. Punir aqueles desagrados, desafetos, aqueles que cometiam injustiças contra eles, enfim. E com isso, também, infelizmente, é fato, abria-se muitos terreiros que nem de Exu são, mas terreiros de quiumbas. Às vezes nós usamos a palavra egum para se referir a espíritos sem luz. Até ficou bem comum, às vezes eu posso até incorrer nesse erro. Então eu peço licença a você e me corrijam quanto a isso. Na verdade, de quiumbas, que são espíritos sem luz. Às vezes a gente chama egum, que é um nome genérico para espírito de morto, né? Tanto de luz quanto sem luz, mas no final acabou pegando o nome de egum também para quiumba. Bem, terreiros liderados por quiumbas, que usam o nome dos nossos Exus, dizem ser o Exu Tranca-Rua, dizem que é o Exu Caveira, dizem que é o Exu Capa Preta, enfim. Dizem que são essas grandes entidades de luz, mas na verdade, basta você ficar meia hora ali assistindo uma gira deles para perceber que ali não são entidades de luz. Ele rapidamente já mostra sinais que é um quiumba, um espírito que necessita de esclarecimento, vamos dizer assim. Mas nem por isso, vejam bem, nem por isso são terreiros que não tenham força. Porque tudo é, como diz aquele ditado, tudo é força, mas só Deus é poder. E é fato, são espíritos extremamente poderosos, coordenam falanges imensas, linhas imensas de entidades em trabalho. Só que, como eu disse, só havia Exu e havia terreiro de quiumba. Ponto. É o que existia. Mas nós sabemos também
que a espiritualidade não dorme. E a espiritualidade escolheu justamente para nós, e muitas vezes eu perguntei pro grande, que eu chamo grande porque a minha fé nele é imensa, por favor, não se trata de supervalorização, mas é fato, ao grande pai, algum dos ventos que o nosso irmão Cário de Xangô incorpora, que é onde eu tenho acesso, porque com as minhas entidades, é claro, eu não converso, mas com ele eu converso e peço orientação. Muitas vezes nos disse não. Eu perguntei, por que os senhores nos fizeram abrir um terreiro aqui? Por que não foi em outro lugar? E ele sempre nos disse, nós vamos fazer um terreiro onde for necessário. E se provou, naturalmente, com o tempo, que a palavra dele era mais do que certa. Aliás, não preciso nem falar sobre a palavra de caboclo, né, gente? Assim, aos poucos, nós fomos contaminando o local. Contaminando como? Nós fomos mostrando que era possível se trabalhar com Umbanda numa região que não conhecia Umbanda. Aí começou-se a boataria aquela. Não é possível. Eles trabalham sem o sangue animal, porque nós procuramos fazer a Umbanda aquela tradicional, aquela Umbanda de caboclo, preto velho, aquela Umbanda muito próxima àquela de Zélio Fernandino de Moraes, do caboclo das 7 encruzilhadas. Este é o nosso norte, este é a nossa meta de fazer um trabalho assim. Chegavam a dizer, gente, que não era possível que nós trabalhássemos sem o sangue animal. Que para nós, dirigentes, nós sacrificávamos animais escondido. Porque não era possível ter um terreiro como tínhamos, com a força que tínhamos, com um trabalho ali, semana a semana, de portas abertas, fazendo chuva, fazendo sol, estar trabalhando e ajudando as pessoas. Não era possível. Vejam bem. E, curiosamente, nós estamos aqui, pelas minhas contas, há 26 anos trabalhando com o terreiro aberto. E muitos desses que falavam assim já tiveram seus terreiros fechados, já foram embora e muitos já desistiram da religião. Agora nós continuamos a trabalhar desse modo aqui. E, apesar de tudo, não achavam que seria possível isso acontecer. Muitos desses irmãos aqui em torno, como eu estava explicando, vinham fazer visitas, geralmente incógnitos, escondidos. Não, mas nós notávamos que eram dirigentes espirituais ou mesmo alguém chegava para nós e dizia, olha, vocês estão recebendo a visita do pai ou da mãe fulano. Mas não se apresentavam. Nós fingíamos que estava tudo bem, fingíamos que não sabíamos disso. Vinham, sentavam bem lá no fundo, com gravadores, o gravador da época, né, os primeiros celulares, enfim. Traziam gravadores e gravavam os pontos cantados de caboclo preto velho, inclusive de Exu. Muitos nossos de Exu. E aos pouquinhos nós começamos a contaminar de forma positiva, acredito. Aos pouquinhos começaram um terreiro aqui, outro ali, a fazer giras de caboclos e pretos velhos. E crianças também. E aos poucos nós começamos a notar que não era só Exu agora. Já havia terreiros de Umbanda em torno. Já começava a reconhecer que Umbanda realmente feita como nós fazemos dá certo. É possível. E é isso que eu insisto tanto. Muitos irmãos acham que eu só falo nisso. Que eu falo que Umbanda não sacrifica animais. Aliás, é um mantra meu. Eu estou sempre explicando e fazendo vídeo, enfim, sobre isso. Por quê? Eu não estou condenando quem o faça. Muito pelo contrário. Eu respeito a minha e a sua casa. Eu respeito a casa de qualquer um que faça o bem. Agora, o que eu quero dizer é que é possível sim fazer-se Umbanda bem feita sem o sacrifício animal. Mas as pessoas parecem que não querem escutar isso. As pessoas parecem que não aceitam uma constatação tão simples. Aliás, muitas vezes também já ouvimos, isso inclusive ouvimos recentemente, alguém falando que os nossos Exus, os Exus de nossa casa, por não receberem o sangue animal, não eram Exus, eram outra coisa qualquer.
abre aspas e fecha aspas. Outra coisa qualquer, só Deus sabe o quê. Mas não eram Exus, não era possível se trabalhar sem o sangue animal. É o que nós escutamos durante todos esses anos e muitas vezes. E não, gente. Gente, é possível sim trabalhar. Nos meus vídeos eu tenho insistido, eu tenho explicado, eu tenho um vídeo maravilhoso sobre o que é o sangue para a Umbanda, que eu acho que eu vou, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você, depois que assistir esse vídeo, vai ali, clique e dá uma olhadinha. Porque esse é um conhecimento trazido pelo Candomblé, o que é o estudo dos Edés e do Edé da folha, a força da folha. Porque a Umbanda, na verdade, ela utiliza a folha como sangue principal. Por isso é tão importante o conhecimento de um dirigente sobre as folhas, sobre o que temos em nossa flora. Isso é indispensável. Um dirigente não pode ter preguiça de estudar a folha. E depois, outro dia, eu vou contar outra história para vocês, porque uma história se junta à outra, sobre essa questão das folhas. Bom, vamos falar, eu estou lendo aqui, porque eu sempre coloco aqui na minha pauta as questões que eu não posso esquecer de falar, sobre a questão também anímica do Exu, que é um problema, gente. Tudo bem, muitas meninas, muitas jovens, ficam fascinadas pelas sessões de Exu. E realmente tem que ficar, porque são lindas, tem um glamour muito grande. Muitas meninas sonham em colocar aqueles vestidos de princesa, com todo respeito. Gente, vamos falar sério. Eu estou falando sério, mas eu estou brincando, ou vice-versa. Aqueles lindos vestidos quase de princesa da Disney. É lindos vestidos de Exu. Não é uma crítica, são lindos. Toda menina sonha um dia em colocar um vestuário desses. Muitas donas de casa, ali no seu dia a dia, também sonham em utilizar aquelas roupagens lindas. É lindo mesmo, não há dúvida, é maravilhoso, acho extraordinário isso. Mas sonham muito em colocar. Mas a questão é a seguinte, aí entra para a sessão de Exu, só que é Exu, por quê? É o dia de colocar as roupas bonitas, é o dia que usa uma maquiagem, é um dia que coloca adereços maravilhosos, bijuterias lindas, enfim, se produz. Mas junto com a produção também, também à medida que incorpora a sua entidade, também a sua entidade passa a criar, vamos dizer assim, medo nas outras pessoas. Por quê? Porque ela ameaça, às vezes, as pessoas que são inimigas dela, reclamam, falam coisas além da conta, que na verdade se trata de ameaças espirituais, aquelas pessoas que fazem o mal. O Exu faz isso muitas vezes. Se ele achar que realmente alguém está ali mal intencionado, Exu não tem papa na língua não, gente. Ele vai chegar na frente e vai falar. E vai falar bem simplesmente, como a gente diz aqui no Sul, curto e grosso. Quer dizer, é reto, papo reto. Né? Ele vai chegar e vai dizer. Então, essas meninas começam a fantasiar as suas entidades. Começam a criar disputas entre si. Qual é a mais bonita? Qual é a mais interessante? E aí começa aquela coisa assim. A minha pombagira foi uma linda entidade ali. Aí a outra, não, a minha foi a colar. Não, a minha foi rainha. A minha foi princesa. A minha foi imperatriz. A minha... Aonde vai a questão anímica? Anímica, eu digo, a influência do médium nessas histórias. É uma questão que nós temos que considerar. Porque as entidades, pelo menos é o que eu sei, às vezes leva muitos anos para contar suas histórias. Ela trabalha, e lá um dia, ela em particular, ela conta, bom, eu sou uma entidade que trabalha assim, conta a sua história particular, porque não existe clones, nem toda Padilha foi rainha, vejam bem, isso é uma história genérica, mas na verdade
Cada Padilha, cada Maria Padilha que vier no mundo, ela tem sua história individual, porque são espíritos que têm diversas reencarnações aí atrás delas. Vidas diferentes, lugares diferentes, experiências diferentes, e que se reúnem debaixo da capa de uma linha, vamos dizer assim, de Marias Padilhas, por exemplo, no caso eu estou falando da Maria Padilha, que são entidades que trabalham principalmente no desmanche da magia negativa, muitas vezes ligado às linhas de cemitério. Mas se reúne toda aquela turma, vamos dizer assim, de entidades dispostas a trabalhar desse modo, e todas elas usam um nome, um codinome, um apelido, que se chama Maria Padilha. Agora, nem todas Maria Padilhas foram rainhas. Essa talvez, a rainha, essa história, talvez seja aquela primeira que tenha tido a incumbência pela espiritualidade superior de formar aquele agrupamento. Mas não necessariamente a sua história, a minha história ou de qualquer um. Mas aí começa a questão anímica das meninas, das pessoas mais jovens. E aí começa o delírio, gente. Eu chamo de delírio porque a imaginação não tem limites, não é? Aí começa o delírio da história, começa o delírio do orgulho, achar que sua entidade é mais bonita, sua entidade tem que se vestir melhor. E nós sabemos que quando o orgulho entra pela porta da frente, não dá certo. Acaba mais adiante dando célebres problemas de obsessão, de queda. Muitas vezes a entidade se afasta de nós, justamente para ensinar lições preciosas que nós deveríamos, por um momento, parar, pensar e meditar de como nós estamos trabalhando e fazendo das nossas vidas. Então é muito importante que você preste atenção nisso, nessas coisas. E não supervalorize uma única linha de trabalho. A Umbanda merece respeito pelos caboclos e pretos velhos, porque foram eles que fundaram. Eu não gosto da palavra fundar, nem criar. Na verdade, Zélio nem fundou nem criou a Umbanda. Zélio apenas organizou um culto que já vinha se formando aqui, ali, acolá, deu um terreiro, deu um desenvolvimento mediúnico e um agrupamento. Zélio reuniu e organizou. Então, vamos dizer assim, a Umbanda foi organizada pelos caboclos, pelos pretos velhos. Foi o chefe, o caboclo das 7 encruzilhadas, quem organizou a Umbanda. Foi pai Antônio de Zélio Fernandino de Moraes, que é o grande representante dos pretos velhos desse país. Para nós. Então, o povo de Exu é lindo, maravilhoso. Ele veio com muita força, depois principalmente do seu 7 da Lira, que também tem um vídeo que nós fizemos aqui. Foi o grande boom, a grande explosão de povo de Exu a partir de então. O povo de Exu merece todo o mérito, toda a luz. Aliás, eu, Miriam, mais o irmão Cário, deve ao povo de Exu a formação do nosso terreiro. Foi exigência deles que nós fizéssemos o terreiro. E desde então estamos trabalhando. Então, meu respeito e minha gratidão pessoal ao povo do Exu, povo de Exu é tremenda. Mas pensar que só ele existe, que só ele tem força e que não existe mais nada, é um grande erro. Umbanda é como um grande jardim, é feito de todas as flores. Quem acha que o mundo é só feito de margarida, não sabe o que está perdendo. Fiquemos por aqui. Nossa próxima conversa será semana que vem. Espero encontrá-los aqui. E não esqueça, por favor, antes de sair, dê seu joinha, faça seu comentário, fale do nosso canal para os seus amigos, para as outras pessoas. Então, até a próxima!